Livro de Josué, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 51. As escrituras é Bíblia, fácil de entender, interpretada, fácil de entender. O contexto da palavra: a herança de Zebulon e de Isacar. Versículo 1. A segunda distribuição da terra foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Versículo 2. Era da tribo de Simeão a cidade de Berseba e Neba e Molada. Versículo 3. Azar, Sual, Balá, Ezeme. Versículo 4. Eltolade, Betuel, Yorma. Versículo 5. Sicrag, Bet-Marcabote, Azar, Susa. Versículo 6. Bet-Laboete e Saruém, ao todo 13 cidades, mais ao povoado de vizinhos. Versículo 7. Também era dessa tribo Aim, Rimon, Éter, Assã, ao todo 4 cidades com seus povoados. Versículo 8. Pertencia ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessa cidade, até Baalate, Beer, isto é, Ramá, do sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como a sua propriedade. Versículo 9. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que de Simeão recebeu a parte delas. Versículo 10. A terceira distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Essas receberam a terra que ia até Saride. Versículo 11. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica ao leste do Jordão, do Joquenão. Versículo 12. Do outro lado de Saride, seguia para o leste, até a divisa com Quilote Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jafia. Versículo 13. Continuava na direção leste até Gat-Efer e até Gazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. Versículo 14. No norte, a divisa virava para o lado de Anatome e terminando no vale de Ifitael. Versículo 15. Das terras de Zebulon também fazia parte da Catate, Naalaal, Sirome e Daala, Belém, ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Versículo 16. Essa cidade, povoados, estava nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como a sua propriedade. Versículo 17. A quarta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Isacar. Versículo 18.
As suas terras incluía a cidade de Jeriel, e Quesulote e Suné. Versículo 19. Efraim, Seome e Anacarate. Versículo 20. Rabite, Quisião e Ebes. Versículo 21. Remete, Ganim, Iadá e Bet-Passes. Versículo 22. A divisa passava por Tabor, Saazima, Bet-Seme e terminando no rio Jordão, e fazia parte das terras de Isacar, 16 cidades mais os seus povoados. Versículo 23. Essa cidade e os seus povoados estavam nas terras das famílias da tribo de Isacar, e receberam como a sua propriedade. Versículo 24. A quinta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Asser. Versículo 25. Essas terras incluía a cidade de Elcante, Ali, Beteme, Acasafe. Versículo 26. Alemeleque, Amade, Missal, no lado oeste, a divisa chegava ao monte Carmelo, Senhor, Libinate. Versículo 27. Depois virava para o leste até Bet-Dagon e passava por Zebulome e pelo vale de Ifitael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel e continuava para o norte até a cidade de Cabum. Versículo 28. E Hebron, Reobe, Amon, Caná, chegando até Grande Sidom. Versículo 29. A divisa está virada para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralha, daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo das terras de Asser, e também fazia parte de Maalabe, Acazibe. Versículo 30. Uma Afeca, Reobe, ao todo 22 cidades, mais os seus povoados. Versículo 31. Essa cidade e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Assé receberam com suas propriedades. Versículo 32. A sexta distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. Versículo 33. A sua divisa começava em Elefe, desde o carvalho de Zaanaim, e ia de Adami e Nequebebe, e Jabinemiel até Lacum, e terminando no rio Jordão. Versículo 34. A divisa virava para o oeste, ia até Azinote, Tabor, daí seguia até Elcoque, chegando até Zebulone, ao sul, até Asser, ao oeste, e até Judá, ao leste, no rio Jordão. Versículo 35. A cidade protegida por muralha era Zidim, Zer, Amate, Recate e Quinerete. Versículo 36. Adamá, Ramá, Azor. Versículo 37. Qued Edrei,
e Azor. Versículo 38. Irom, Migdalel, Orem, Bet-Anate e Bet-Seme, ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Versículo 39. Essa cidade e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como a sua propriedade. Versículo 40. A sétima distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Dan. Versículo 41. As suas terras incluía as cidades de Zorá, Estaol, Ir, Semes. Versículo 42. Salabim, Aijalon, Itial e Tiatral. Versículo 43. Elon, Timiná e Ecrom. Versículo 44. Elteque e Gebetome e Daalate. Versículo 45. Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon. Versículo 46. Mejaracom, Racom, as terras que ficam em frente à cidade de Jope. Versículo 47. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laí, a Laié e atacaram, tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. E mudaram o nome da cidade de Lesem para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Versículo 48. Essa cidade e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam com a sua propriedade. Versículo 49. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser a sua propriedade. Versículo 50. E como o Senhor tinha ordenado, dera a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim. Se chamava Timanate. Serra. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. Versículo 51 para terminar. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazer essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada, em Siló. Assim acabaram de repartir a terra que o Pai, Criador do céu e da terra, deu a Moisés e a Josué para distribuir. Este foi o livro de Josué, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 51. Livro histórico de Josué. As Escrituras é Bíblia interpretada fácil de entender. Que o Pai eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós por saúde. Nos livre nós de todos os maus. Da sabedoria e entendimento, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos as palavras dele no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para nós obedecer a palavra do Pai Eterno, do jeito que ele mandou nós obedecer. Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo.
se for da vontade dele, se ele quiser. Shalom para todos.